a dúvida da Silvia, que técnicas ajustadas a cada escudo, então? Então vamos fazer aqui 3 minutinhos e eu vou explicar isso aqui de uma forma bem objetiva para fazer com que vocês consigam ter essa resposta também para o paciente de vocês. Então, papel e caneta na mão, que chegou a hora da anotação, tá bom? Então, vamos pensar. Nós, seres humanos, temos 5 escudos que são capazes de fazer com que a gente entre em processo de SBS, ou seja, que a gente acione um sistema básico de sobrevivência e faça com que a gente precise entrar em modo de defesa. A partir do momento em que a gente começa a ter um processo traumático muito rápido e acentuado, é como se fossem várias gotinhas entrando num copo, chega um momento que transborda. O momento que transborda é o momento que o seu corpo deixa de confiar em você e ele toma as rédeas da situação e diz assim, peraí, já não confio nas tuas escolhas, deixa estar que eu tomo conta. É basicamente isso. Então, o momento em que seu corpo toma conta, ele aciona um sistema de alerta, que vai vir na medula cortical. E esse sistema de alerta vai ser de acordo com o copo que encheu, porque nós temos 5 gavetas no nosso cérebro. Se você ainda não tem o livro digital Gavetas Emocionais, vai até o meu perfil do Instagram, tem lá um link, você pode tocar naquele link e você vai ter acesso a esse livro digital gratuitamente, Gavetas Emocionais, tá? Que vai te ajudar a entender isso. Mas são 5, eu vou falar de forma resumida aqui sobre o que a Silvia perguntou para ficar mais fácil. Então imagina, Silvia, abriu uma gaveta chamada sobrevivência. O que abre uma gaveta chamada sobrevivência? Crise financeira, crise alimentar, dificuldades para pagar alguma coisa, aquele trabalho chato que você é obrigado a trabalhar, mesmo não tendo desejo para trabalhar e que você precisa trabalhar nele, e que você já está no limite da tampa, aquele chefe carrasco que está sempre te colocando numa situação de estresse limite, é quando você sente que a sua vida está por um fio, que você está sufocando, tá? Seja por um acidente, seja por alguma situação mais difícil. Então, basicamente, esse escudo é chamado escudo da sobrevivência. E nesse escudo, quando ele é acionado, ou seja, quando você passa por uma situação limite, recebeu uma conta, não tenho dinheiro para pagar, eu começo a sentir o meu coração acelerar. Crise de ansiedade, tá nascendo. O coração acelera, eu começo a sentir que eu começo a transpirar, eu quero sair dessa situação, eu quero fugir daqui, eu não quero... Eu estou sentindo falta de ar, porque tá ligado à sobrevivência, certo? Então, o que eu devo fazer para conseguir lidar com o meu paciente? Pessoas lindas, aqui é um lugar de amor e partilha, tá? Por favor. Então, o que eu preciso fazer para conseguir lidar com o meu paciente, para conseguir ajudar o meu paciente a ter uma melhor resposta? Eu preciso fazer com que entender o que é esse escudo de sobrevivência, ok? E como que eu entendo esse escudo de sobrevivência? Eu entendo isso percebendo que meu paciente está com falta de ar, então ele precisa de ar, ele precisa respirar, ele precisa sair dessa situação, ele precisa entender o que está acontecendo com ele. E por esse motivo, nós precisamos, então, colocar o nosso paciente numa situação em que ele se sinta confortável para voltar a respirar. Nesse caso, qual a técnica que eu uso para um escudo de sobrevivência? Pedir para esse paciente entrar num lugar que tenha ar. Tirar um pouco, olha, no caso aqui, até vai dar jeito. Tirar um pouco do excesso de roupa que esse paciente tenha, porque ele está com calor e ele está em estado de sobrevivência. Fazer com que ele possa respirar de uma forma mais leve. Isso vai ajudar ele. Já se a gente estivesse falando do escudo da desproteção, não vou explicar exatamente o que é o escudo de cada um escudo, porque senão vai tomar muito tempo da live, tá? Mas no escudo da desproteção, por exemplo, nessa gaveta, o paciente está se sentindo desprotegido. Então, como ele está se sentindo desprotegido, ele não sabe o que fazer, e naquele momento ele está em crise, por quê? Porque ele se sentiu sozinho, ele se sentiu julgado, está todo mundo contra ele, a empresa está abafando, ninguém está acreditando nele. Naquele momento ele teve uma crise, né? E aí, naquela crise, o que ele precisa? Se sentir protegido. Então, se ele tiver alguém que goste dele ou que interaja bem com ele, vem e abraça essa pessoa pelas costas e traz conforto para essa pessoa. Não tem ninguém? Então, o que eu faço? Encosto na parede, coloco as mãos no peito e fico ali. Sinto as minhas costas apoiadas, porque eu necessito me sentir o quê? Protegida. Eu preciso me sentir
que eu sou acolhida, que tem alguém que luta por mim, mesmo que seja o mesmo, ok? Mas se tiver uma outra pessoa junto com você, a melhor coisa é essa pessoa, sentindo que você passou por uma situação de injustiça e é isso que está te afetando, ou que essa sensação, como que a gente descobre que o paciente está passando por desproteção? Aí, Silvinha, esse paciente normalmente vai ficar olhando para os lados, meio desesperado, sem ter, sabe quando ele não tem reação? Ele fica querendo levantar, querendo descer, querendo sair, e ao mesmo tempo ele fica assim, totalmente fora de si. É nesse momento que eu vou entender que esse paciente tem desproteção. Porque o único que fica assim, nesse estado de alerta, é o paciente que passou por um processo de desproteção, tá? Então, desproteção, por isso que normalmente escudo de desproteção pode gerar ataques de pânico com mais força. Escudo de desproteção precisa abraçar o paciente, principalmente pelas costas, ter contato com ele nas costas. Se não tem ninguém, abraçar, tocar e encostar as costas numa parede ou em algum lugar que eu sinta conforto e apoio. Pressão nos ombros também ajuda. Ok, desproteção. E aí, por exemplo, o paciente tem um escudo de perda. O que eu posso fazer num escudo de perda? O paciente está tendo uma crise de ansiedade porque ele novamente perdeu algo que é muito importante para ele. Às vezes perdeu o apoio, às vezes perdeu um dinheiro, às vezes perdeu a amizade que era tão importante para ele, às vezes perdeu alguém porque alguém faleceu. O que esse paciente precisa? Gente, e é interessante porque nós fazemos isso instintivamente. Quando você chega perto de uma pessoa que está em processo de luto, normalmente a gente não abraça e não faz esse contato com o paciente para dizer estou aqui. É exatamente isso que ele precisa numa crise de ansiedade. Essa mãozinha que acalma e diz, estou aqui. Mesmo que seja você sozinha. Ó. Eu tô aqui. Ele precisa se sentir, se tocar, sentir que ele está presente. Ok? Escudos de impotência, que são gerados porque eu não consigo fazer algo. Eu não sou capaz de... Eu não penso nisso, eu não vejo saída. Escudo de impotência é trava muscular, é trava no corpo, articulação. Então, é aquele momento que o seu corpo trava, você quer reagir, mas você não reage, os seus olhos ficam vidrados, você para de falar, você simplesmente fica ali e é como se o mundo estivesse parando naquele momento. Pacientes que têm essa característica, no momento que está nessa característica, é um paciente que está passando por um escudo ligado à impotência. Então, se tem impotência, o que eu vou pedir? Eu vou pedir para você pegar esse paciente, põe a mão no braço dele, ajuda ele a levantar, 2 passos, para, respira, tá tudo bem, vamos só até aqui na frente. Você precisa ajudar o seu paciente a ter movimento, a sentir que tem movimento. Gi, eu sou o paciente, eu tô sozinha, tô tendo uma crise, meu corpo tá parado. Chacoalha o corpo ou cerra os pulsos e solta, até relaxar o processo muscular, até você conseguir desenrijecer o corpo, tá bom? Isso também é muito importante que vocês façam.